Hello, my friends! Meu nome é Maíra e hoje nós vamos falar sobre Present Perfect Tense. Bom, galera, quando a gente fala do presente perfeito, muita gente tem dúvidas, muita gente acha difícil, porque ele não tem um correspondente no português. Assim como tem o presente simples no inglês, tem no português, o passado simples tem no português, mas o presente perfeito não tem no português. Então, primeiro nós vamos ver o que é o presente perfeito. Que ação é essa? Quando que ela acontece? Bom, aqui nós podemos ver a linha do tempo, onde nós temos o passado, o presente, que é agora, e o futuro. O presente perfeito, ele vai acontecer entre o passado e o presente. Ou seja, algo que aconteceu no passado, mas ainda acontece no agora. Ou seja, eu posso dizer, por exemplo, eu tenho estudado inglês. Eu tenho estudado é algo que aconteceu lá no passado, eu comecei a estudar no passado, mas eu ainda estou estudando, eu continuo a estudar, ainda acontece no presente, ok? Mas o presente feito não vai corresponder somente a ações que aconteceram no passado e continuam no presente. Há um segundo caso também. Nós vamos ver esses dois casos agora. Caso número 1. Algo que começou no passado e ainda é verdade no presente. Por exemplo, I have studied English since 2007. Ou seja, eu tenho estudado inglês desde 2007. Começou em 2007 e continuo ainda. Segundo caso, já aconteceu, mas não importa quando. Ou seja, algo que está no passado, mas não importa quando que aconteceu. My family has been to London. Minha família esteve em Londres. Quando que isso aconteceu? Não sabemos, não especifica a data, mas está no passado, já aconteceu. Então, basicamente, são esses dois os casos que nós vamos utilizar o presente perfeito. Agora nós vamos ver como que nós vamos estruturar essa frase, como vamos construir essa frase. Para formar uma frase no presente perfeito, nós vamos utilizar o verbo have ou o has, para he, she, it, mais o verbo no particípio. O verbo no particípio. No português é quando o verbo tem a terminação em ado, ido, caído, jogado, brincado. Então, esses são exemplos de verbo no particípio. No inglês, nós vamos ter algumas regras. Primeira regrinha para os verbos regulares é a regra geral. Essa regra, nós vamos acrescentar o ed após o verbo. Então, se eu vou utilizar o verbo to play, que é o verbo jogar, nós vamos colocar o ed no final dele, vai ficar played. To appreciate, nós vamos acrescentar o ed. Porém, aqui já tem o ezinho no final, eu só coloco o d. Verbos que terminam em y. Regra CVC. CVC significa consoante, vogal, consoante. Ou seja, quando o verbo termina em y e antes nós temos uma consoante, uma vogal e uma consoante. Como, por exemplo, o verbo to study. Ele termina em y, mas antes nós temos as três últimas letras, é uma consoante, uma vogal, uma consoante. Então, eu tiro o y e acrescento ied. No caso, nós tiramos o y, ficou ied, studied. Verbos que terminam em consoantes. E no final tem a regra CVC. CVC nós já sabemos. Consoante, vogal, consoante. Duplique a última consoante e acrescente ed. Por exemplo, to travel, viajar, termina em uma consoante. Mas nós temos aqui, olha, as três últimas letrinhas, consoante, vogal, consoante. Então, nós vamos duplicar a última consoante, no caso o L, e acrescentar ED. Então, aqui nós temos dois L's e o ED.
Então, essa é a regrinha para colocar o verbo no particípio, porque no presente perfeito nós precisamos do verbo no particípio. Porém, nós temos os verbos irregulares. O que são verbos irregulares? São verbos que não têm regra, por isso que eles são irregulares. Para isso, quando nós formos utilizar um verbo irregular, nós temos que saber de cabeça. Nós temos que saber de cabeça como que esse verbo fica no particípio. Agora eu vou mostrar para vocês uma lista de verbos no particípio e que são irregulares. Temos aqui verbos irregulares. Essa lista é pequena diante dos vários verbos irregulares que existem no inglês. Então é só para mostrar para vocês. Nós temos aqui o verbo no infinitivo, o verbo to be, por exemplo, que é o verbo ser ou estar. Ele no passado, que ele também é irregular, e o verbo no particípio, que fica been. Então, no presente perfeito, o verbo ser, ele vai ficar been. O verbo to do, que é o verbo fazer, no presente perfeito, ele vai ficar done. Então, nós temos que saber isso daqui de cabeça. Nós vamos aprender como formar o presente perfeito na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa. Nós colocamos o have, e aqui no caso é o verbo work. O verbo work colocou o ed, porque ele é um verbo regular. Então, ele no particípio fica com ed no final. Regrinha geral que nós aprendemos. Então, nós colocamos aqui I have worked hard. Eu tenho trabalhado duro. You have worked hard. Você tem trabalhado duro. Agora, para he, she e it, nós vamos utilizar o has, como eu havia dito. Então, nós vamos usar aqui o has e o work com o ed no final. He has worked hard. E assim por diante. Forma negativa. Nós vamos colocar o not após o have ou o not após o has, para he, she e it. Então, vai ficar I haven't, porque eu abreviei, eu fiz a junção do have com not. Juntando o have com not, fica haven't. I haven't worked hard. Para he, she e it, nós temos aqui he hasn't, porque eu juntei o has com not. Ficou hasn't. He hasn't worked hard. E assim por diante. Forma interrogativa, ou seja, uma pergunta. Quando formos fazer uma pergunta no presente perfeito, nós vamos colocar o have ou o has antes do sujeito. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos aqui have I worked hard? E o verbo have you worked hard? Você tem trabalhado duro, pesado? Para he, she, it, has. Novamente lembrando, para he, she, it, utilizamos has. Has he worked hard? E assim por diante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido o conteúdo, tenham entendido um pouco do presente perfeito, como utilizamos. Mandem mensagens, mandem comentários caso vocês tenham tido alguma dúvida ou vocês tenham algo a acrescentar. E nos encontramos na próxima aula. Compartilhem, curtem e se inscrevam no canal. Beijos. Bye, bye.